Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de modelagem de instalações hidrossanitárias em BIM, utilizando o Revit. Meu nome é Joel Donizete, sou professor de vocês nesse curso. Na aula de hoje, a aula de número 2, nós faremos uma apresentação geral em relação às instalações de água fria, falando da altura de pontos hidráulicos, tipologias de tubulação, conexão, como que funciona essas instalações em projeto. E iniciaremos então o processo de modelagem dessas instalações de água fria. Bom, nós lançamos os pontos hidráulicos na arquitetura. No entanto, se vocês não tiverem lançado, a gente pode utilizar essas referências aqui, tá? Então, normalmente, nós temos os pontos de água fria, né, de água quente, e os pontos de esgoto, tá? Então, no caso de um lavatório, nós temos que colocar um ponto de água na altura de 60 centímetros, tá? Esse ponto de água é no qual a gente liga a ligação flexível, que é a ligação flexível até a torneira. Então, a gente tem que incluir essa ligação flexível. Na ligação flexível, nós colocamos na arquitetura. Eu posso ter água fria, um ponto de água fria, um ponto de água quente, então eu posso colocar uma ligação flexível para cada um deles, tá? E já o esgoto, nós colocamos um ponto na altura de 50 centímetros, né? A ligação é dessa forma aqui, a tubulação, e a gente então liga o sifão diretamente nesse ponto. Então, a gente está mostrando aqui em corte, olha, a torneira com a ligação flexível, o ponto de água aqui, e aqui o sifão ligado aqui, a tubulação, que vai então ser derivada das instalações de esgoto. Tá? Essa mesma regra serve para a pia de cozinha, então os mesmos dados, né, que ele colocou 55 centímetros, mas pode ser 50 da mesma forma que o lavatório aqui. Tá? Então, a ligação é feita da mesma forma. Quando a gente tem um tanque, né, nós colocamos os pontos aqui de água fria na altura de 1,10 m, foi um tanque de 2 bojos, 2 torneiras, né, para colocar as 2 torneiras, aqui considerando a torneira de parede. Né? Se for torneira de bancada, a regra é a mesma do lavatório. E o ponto de esgoto na altura aqui de 45 centímetros, tá? Para a gente fazer a ligação do esgoto, então a gente coloca o sifão aqui, para a saída de esgoto. Aqui nós colocamos, né, esses pontos todos com legendas, a descrição delas estão aqui embaixo aqui. Aqui, quando a gente está trabalhando com vaso, né, eu vou falar duas situações aqui. Inicialmente, vamos falar do vaso com válvula de descarga, que normalmente é utilizado em banheiros públicos, né? Nesse caso, nós temos uma tubulação que vem até a válvula de descarga, né? Dessa válvula de descarga tem um tubo chamado tubo VDE, tá? E esse tubo VDE é ligado, então, o vaso por meio de um tubo chamado tubo de ligação, tá? Isso aqui é a entrada de água fria. Então, as alturas estão aqui, essa válvula fica na altura de 1,10 m e a saída do vaso aqui a 33 centímetros do chão, tá? Aqui embaixo, a gente está mostrando, então, o joelho 90 graus que sai do vaso para ser, então, derivado até as instalações de esgoto. Esse aqui nós estamos aproveitando aqui já mostrando também o esquema de uma ducha higiênica, né? O ponto da ducha higiênica fica mais ou menos a 50 centímetros do chão, do piso acabado. Tudo aqui é referente ao piso acabado. E se eu tiver um vaso com caixa acoplada, né? A gente coloca esse ponto aqui na altura de 20 centímetros. Vai ser o nosso caso aqui. Nós vamos trabalhar com vaso com caixa acoplada. Normalmente em residência você coloca o vaso com caixa acoplada porque ele é mais econômico, economiza menos água, a tubulação ela pode ser mais fina, tá? O chuveiro, a gente coloca o ponto do chuveiro a 2,10 m de altura e o registro de pressão para acionar o chuveiro a 1,20 m, tá? Aqui o ralo para saída de água do chuveiro. Então a gente está mostrando aqui de frente, né, esse esquema, né? Aqui no caso, um chuveiro com água fria e água quente, então nós temos um registro para água quente, um registro para água fria e as conexões aqui que são utilizadas nas ligações. Então, nós vamos modelar esse banheiro nosso só com água fria inicialmente e depois eu vou mostrar o processo, caso a gente queira, né, modelar com água fria e água quente, nós vamos mostrar um modelo, nós vamos replicar um modelo
incluindo aí água quente. Aqui no caso a máquina de lavar, nós temos colocar um registro de pressão na altura aí de 1 metro, né? E o ponto de saída de água fria fica 90 centímetros, tá? Então aqui é a saída de água. Aqui é a saída de esgoto, nós colocamos normalmente a 80 centímetros, colocamos aqui um joelho 45, para você colocar aqui a, a saída da máquina para coletar então a água. Bom, nós vamos iniciar a modelagem das instalações hidráulicas. Nós vamos iniciar agora com as instalações de água fria, né? Então, antes de iniciar o projeto em si, nós vamos falar um pouquinho, né, do projeto para que a gente entenda. Normalmente o projeto nosso, as instalações, elas começam na rua, né, onde nós temos lá a rede da concessionária. Aí, dessa rede, então, é interligada uma tubulação até um medidor, que a gente chama de hidrômetro, tá? E desse hidrômetro, então, a água faz alimentação, então, interna para a nossa construção. Normalmente em prédios, né, que você precisa fazer uma reservação maior de água, você pode utilizar dois reservatórios, né? Um inferior e um superior. A água aqui nesse caso é bombeada. Em casas, normalmente, em residências, né, a ligação é feita de forma direta, do medidor até o reservatório. Então, desse reservatório, a gente tem diversas descidas aqui, que a gente chama de barriletes, né? Então, nós colocamos aqui uma tubulação aqui para descer, para ligar as diversas descidas aqui, tá? Então, essas descidas a gente chama de coluna de distribuição, elas atendem aos diversos apartamentos, a gente pode ter diversas colunas descendo, atendendo a diferentes apartamentos, uma coluna para cada agrupamento aqui de pontos, né? Então, dessa coluna sai o que a gente chama de ramal, para atender o determinado apartamento, e do ramal saem os sub-ramais para atender os diversos pontos internos da casa. Bom, nós já falamos dos pontos hidráulicos, né, de forma geral, tanto de água fria quanto esgoto, mas aqui a gente vai falar especificamente em relação à água fria. Então, normalmente, nós temos o reservatório, desse reservatório sai, então, um registro, né, a gente pode colocar aqui um adaptador com flange e um registro em sequência, ou um adaptador com flange com registro já, né, então a gente tem essas peças. Então, a gente tem essas tubulações aqui de distribuição em cima a gente chama de barrilete, né, conforme já tinha falado. Aqui são as colunas de distribuição, né, então a gente faz uma coluna, a gente pode fazer quantas colunas achar necessário. A gente coloca um registro geral aqui, chamado registro de gaveta, né, para fechar a água. Esse ponto aqui de registro de gaveta normalmente fica na altura de 1,80 m a 2,20 m. Aqui no caso eu estou mostrando um esquema de um banheiro, onde a gente pode ter um vaso com caixa de descarga, né, então, ou ducha higiênica. Normalmente esse ponto aqui a gente coloca a 20 centímetros do piso, tá? Nessa posição que a gente coloca um joelho específico. Então aqui os joelhos até então é do mesmo tipo de tubulação. Aqui nós colocamos um joelho específico, que é um joelho reforçado, chamado linha LR, tá? Ele é azul e ele tem uma bucha de latão interna aqui para garantir que ele não tenha risco aqui dele trincar aqui, dele rachar, né? Quando eu conectar uma peça aqui. Então, no caso de ducha higiênica e vaso com caixa de descarga, fica mais ou menos a 20 centímetros do chão. No caso de pia e lavatório, esse ponto fica a 60 centímetros do piso aqui, tá? 60 centímetros do piso acabado. A configuração da tubulação aqui pode mudar. A tubulação pode ser em cima, ou seja, a tubulação que está chegando aqui, ela pode vir por cima ou vir por baixo, mas eu tenho que ter esse ponto nessa altura. No caso do chuveiro, se for um chuveiro só com água fria, a gente tem o registro de pressão que a gente coloca aqui, que normalmente fica 1,10 m a 1,20 m, e o ponto do chuveiro, que a gente coloca aí normalmente a 2,10 m ou 2,20 m, tá? E aí a gente coloca um outro joelho LR aqui. No caso de tanque, a gente coloca dois joelhos LR, normalmente o tanque aqui fica na altura do piso acabado de 1,10 m a 1,20 m, tá? E dependendo da situação, a gente pode colocar também aqui, em vez de colocar um joelho aqui, a gente coloca um T, tá? Se a tubulação estiver no mesmo nível aqui do ponto de atendimento, a gente pode colocar um T. Aqui também a gente pode colocar um T se a tubulação estiver passando exatamente aqui, tá? Mas tem que ser um TLR também, um T azul. E no caso de torneira de jardim, normalmente fica aqui a 50, 60, 75 centímetros do chão.
Se eu tiver uma instalação onde eu tenho um vaso com válvula de descarga, tem que colocar o registro da mesma forma, e aí eu coloco a válvula de descarga aqui, e embaixo eu coloco um tubo chamado tubo VDR, tá? E a tubulação normalmente é uma tubulação mais grossa, porque ela tem maior exigência de água, ou seja, a reserva de água fica aqui dentro da tubulação, né? Então ele o tempo todo eu posso acionar, tenho água disponível aqui. No caso de ducha higiene, de válvula de descarga, a água tem que ficar armazenada. Aqui eu estou mostrando as diversas conexões que nós temos, né? Nós temos a linha marrom soldável, que é utilizada mais para água fria, né? Com as diversas conexões. Nós temos a linha branca, que é uma linha roscável, tá? Que é utilizado com rosca, mais utilizado na parte de irrigação. Temos a linha de água quente também, né? Tanto o PPR quanto o CPVC. Essa aqui é uma linha que é soldável, né? A gente solda aqui com ferro quente. Essa aqui é uma linha que você usa cola, é soldável, mas com cola, tá? Então, já mostrei um pouquinho dessas instalações prontas. E tem, então, além das tubulações, então eu mostrei para você a tubulação marrom, a tubulação branca, né? Tubulação aqui de água quente, a verde, a PPR e a branca da CPVC, nós temos também as conexões. Então, as diversas conexões que são utilizadas aí nas regiões de transição, ou seja, na mudança de direção. Por exemplo, essa peça aqui, eu vou falar mais detalhadamente da água fria, que a gente vai trabalhar aqui. Essas peças aqui são chamadas de adaptadores com flange livre, ela tem essa borracha aqui, e essas flanges aqui, elas prendem na caixa d'água, no reservatório, tá? E aí você conecta as tubulações tanto para saída de água quanto para entrada de água, né? É uma forma de você conectar a tubulação na caixa d'água, então é um adaptador, né? Por que que é um adaptador? Porque você conecta a tubulação, né? E você pode colocar, por exemplo, no lado ele tem aqui uma rosca, você pode rosquear uma boia para controlar o fluxo de água. Nós temos adaptador simples, que é utilizado, por exemplo, quando eu vou ter que colocar um registro na tubulação. Vejam aqui que o registro ele tem a rosca, né? Ou rosca externa ou rosca interna. Não tem como eu colar um cano num registro como esse aqui, que é metálico. E além de outra questão, que esses registros eles estão dimensionados em polegadas, as dimensões dele em polegada. Então não bate, né? Isso aqui é milímetro, isso aqui é polegada. Então a gente tem um adaptador que ele passa nessa região que eu posso colar um cano, né, utilizar uma cola, e do outro lado eu posso rosquear. Então, por exemplo, eu posso ter um adaptador, um tubo de 20 milímetros, por exemplo, é um tubo de 20 para meia, né, o registro vai ser de meia. Aqui nós temos uma luva simples, né, aqui uma curva de 90 graus, o joelho, uma curva, depois a gente vai falar em detalhes quando utilizar cada um deles. Aqui uma luva de redução, né, você passa de um diâmetro maior para um diâmetro menor. Aqui um tampão, que eu utilizo, por exemplo, para tampar a extremidade de um cano. Nós temos aqui as luvas, né? Aqui no caso uma luva com cola e rosca. Um joelho 45 graus, um T, né? Derivação em T. Uma luva simples, né? Quando você precisa colar, interligar dois tubos, né? Então a gente utiliza uma luva para colar esses dois tubos. Aqui nós temos um joelho com redução, então tem essa possibilidade, né? Nós temos um T com rosca interna, um T com cola. Então, tem diversas conexões. Aqui é uma luva de correr, que é utilizada às vezes quando você precisa interligar dois canos, né? E não tem como colar, né? Então, você pode utilizar essa luva. Ela tem uma borracha que ela trava o fluxo de água. Nós temos essa luva aqui que ela é flexível, você consegue rotacionar os canos, ou seja, pode ter um colado aqui, você consegue rotacionar o outro, né? Aqui, então, eu mostrando também as linhas reforçadas, né? Aqui, eu falei com vocês, quando a gente vai conectar uma torneira, uma ligação flexível, então nós temos as conexões com bucho de latão, nós temos aqui o joelho, que eu já mostrei antes, né? A luva simples com bucho de latão, e aqui, luva com bolsa e rosca, e aqui um T. Então, nessa extremidade você pode colar, né? O cano, a tubulação como esse aqui, do outro lado aqui você consegue rosquear uma peça. Aqui os registros, eu já falei, o registro de gaveta, registro de pressão, o registro de fecho, a válvula de descarga, que é utilizada, né, conforme eu tinha falado, quando você tem uma tubulação. Qual que é a situação que você utiliza mais válvula de descarga? É uma situação, por exemplo, que você tem
um banheiro público que vai ser utilizado várias vezes. Então, enquanto a caixa de descarga ela precisa encher para você ter água, disponibilidade de água para utilizar no vaso, a válvula não, a válvula está sempre cheia. Então, é mais utilizado em banheiros públicos, tá? Aqui a gente está mostrando um esquema geral, então, de ligação. Aqui, lembrando, mostrando aqui ó, água fria e água quente. Então, vejam aqui o ramal, né? Então, do ramal, a gente coloca um registro de gaveta, que é um registro para a gente fechar o fluxo de água. Desse registro, então, a gente desce e faz os diversos subramais. Então, o ramal aqui, por exemplo, para a caixa de descarga, né? Então, veja aqui a ligação flexível, aquele joelho LR que eu falei. Do lado de cá, um outro subramal aqui com a ligação flexível para ligar o lavatório, tá? E aqui no caso aqui nós colocamos mostrando, então, está mostrando uma instalação que tem água fria e água quente, tá? Então a tubulação de água quente da mesma forma, vem aqui, então você tem a ligação flexível, você conecta aqui, e aqui você então interliga a água fria com a água quente, e aí tem dois registros de pressão, não é apenas um, né, mas dois nesse caso, você controla o fluxo de água aqui para você conseguir ter a água com temperatura mais agradável aqui. Então, no caso dos registros, pessoal, como falei com vocês, você precisa colocar um adaptador, no caso do registro de gaveta, adaptador dos dois lados, então a gente está mostrando aqui. E no caso de um registro de pressão, você coloca de um lado um adaptador, né? E desse lado aqui você rosqueia o adaptador e do outro lado você coloca uma luva, né? Que de um lado é a rosca interna, do outro lado a rosca externa, né? E aí a correspondência de tubulação de milímetro para polegada é essa aqui, um tubo de 20, você vai utilizar registro de meia, 25, 3 quartos, tubulação de 32, você usa o registro de 1 polegada, 40 milímetros, 1 polegada e 1 quarto, 50 milímetros, 1 polegada e meia, tá? Então, nesses casos, a gente tem que utilizar essas conexões. Aqui só lembrando, né, que nós temos dois tipos de registro, né? Nós temos um registro que é só a base, sem o acabamento, e um registro já com acabamento, que é o registro chamado registro duplo, tá? Esse registro, que é só a base, a gente compra o acabamento à parte. Como nós colocamos no nosso projeto arquitetônico os acabamentos, nós vamos utilizar só essa base aqui. Então, só mostrando aqui, detalhando mais a questão da caixa de descarga e da válvula de descarga. A caixa de descarga, então, nós fazemos a ligação direta da caixa no joelho LR aqui. No caso da válvula de descarga, não, nós temos uma tubulação mais grossa, colocamos a válvula, que a gente está mostrando a válvula de descarga, né? Com acabamento, é uma válvula sem acabamento, e embaixo nós colocamos um tubo que é chamado tubo VDE, para a gente então conectar o nosso vaso aqui, tá? Aqui o vaso, a alimentação do vaso é da caixa de descarga, que a alimentação é diretamente da tubulação. Aqui a gente está mostrando agora o esquema de um banheiro, né? Aqui é o projeto. Então, nós temos aqui a coluna de distribuição de água fria, a coluna de distribuição de água quente, o esquema de ligação delas, né? Para os diversos pontos. Então, aqui executado, então em paralelo aqui nós temos o projeto, aqui do lado nós temos o projeto executado. Vejam aqui a tubulação, vamos pegar uma tubulação de água fria, né? A coluna de distribuição, né? Desce aqui então o registro com os adaptadores. Esse registro vai atender os diversos pontos, aqui o joelho LR, corresponde a isso aqui, tá? E aqui está uma derivação que vai para o outro lado. E aqui a parte de água quente, nós temos a descida aqui, né? E você coloca os dois registros de pressão, né? Então, aqui você coloca um T, né? Que é chamado T de transição, né? Você interliga a tubulação de água fria com água quente, e aqui no caso, como tem água quente, vai ter que colocar uma tubulação de água quente específica aqui. E nesse caso aqui ele colocou uma tubulação, uma instalação de água quente para atender o lavatório. Então, o lavatório, nesse caso, tem água fria e água quente. Então, a gente está mostrando o projeto aqui. No nosso projeto em si, nós vamos trabalhar só com água fria, né? Porque é o que vai ser mais importante nesse momento para vocês desenvolver o projeto de vocês, mas a gente tem a possibilidade de fazer o projeto de água quente da mesma forma que foi feito aqui para água fria. Aqui a gente está mostrando um exemplo de um banheiro que tem válvula de descarga, né? Então, o esquema aqui de ligação da válvula, né? Aqui o tubo VDE, e aqui ele, então, executado. Então, vejam aqui que, no caso de válvula de descarga, a gente precisa de uma tubulação mais grossa chegar aqui. Então, se a gente gasta mais com a tubulação e gasta mais com água também. Ela é menos econômica que um vaso com caixa acoplada.
Bom, a gente está na tela inicial do Revit aqui, então nós vamos, aquele procedimento que a gente faz sempre para que eu consiga salvar com o projeto, nós vamos aqui em novo, vamos pegar aqui modelo de hidráulica e vamos procurar a template. Então vocês vão procurar a template no local que vocês salvaram. Então eu vou abrir a template aqui, dou OK. Bom, já está aqui uma tela inicial do Revit com a template inserida. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos inserir o nosso projeto, nós vamos vincular o nosso projeto. Nós vamos vir aqui inserir, vincular Revit, e nós vamos procurar, então, o projeto que a gente vai trabalhar como referência. Então, no caso de vocês, vocês vão pegar o projeto arquitetônico de vocês, tá? Vão ter que lembrar disso aí. Pronto, nós vamos vincular esse projeto. Pronto, já vinculei aqui, a gente posiciona ele o mais centralizado possível e vem aqui e fixa a posição dele, para que ele não saia da posição, tá? Nós vamos vir aqui agora em arquivo, salvar como projeto, e vamos salvar então agora como projeto hidráulico, projeto hidrossanitário, e aí vocês colocam o nome de vocês, eu coloquei aqui Joel, tá? Pronto, aí com o projeto salvo, a gente agora vai começar a fazer o processo de configuração. Chegamos ao final da nossa aula, espero que tenham gostado. Aguardo vocês então na próxima aula para darmos sequência então aos nossos trabalhos. Grande abraço!